Vamos, portanto, olhar para a palavra do nosso Deus. Vamos olhar para o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 8. E nesse texto nós temos relatada, enfim, a sexta cena do fim dos tempos, o juízo final. E assim queremos refletir sobre ele. Antes de olharmos propriamente para o texto bíblico, eu convido a cada um de vocês a também falar com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te damos por estares mais uma vez proporcionando a cada um de nós a oportunidade de estudarmos a tua santa palavra. Abençoa-nos neste momento para que nós possamos também compreendê-la com o auxílio do teu Espírito Santo, para que ela possa fazer sentido para a nossa vida diária e alimentar a nossa fé. Se assim for também o teu desejo, faça com que compreendamos este texto. E para aqueles que não conseguirem compreender, aumenta também a fé de cada um destes para que possam ver em ti a sua salvação. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Este é, portanto, já o 11º estudo bíblico dessa série do livro de Apocalipse, que nós estamos já trazendo para vocês há algum tempo, neste livro tão intrigante, enfim, curioso, com tantos detalhes importantes e especiais para nós e com uma mensagem muito consoladora de um Deus que tem tudo em suas mãos, de um Deus que comanda este mundo com todo o seu poder. Esses estudos, se você não acompanhou todos eles, estão aqui nessa página no Facebook, ou lá no YouTube, no canal da comunidade, também numa playlist especial, e ali você pode acompanhar então todos estes estudos, essa série de estudos que nós vemos desenvolvendo. Onde nos estudos anteriores nós estamos vendo a cada estudo uma cena do fim dos tempos, ou uma revelação de Deus a João daquilo que deveria ainda acontecer até o fim dos tempos. E hoje nós iremos olhar justamente para a cena do fim, para a cena do julgamento final. Os capítulos 19, versículo 11 em diante, até o versículo 8 do capítulo 21. E nesse trecho, então, de uma forma resumida, nós podemos ver um Cristo vitorioso, podemos ver a derrota de Satanás e a sua limitação, a limitação no seu agir. Também temos a descrição dos 1000 anos, temos a descrição do tempo em que Satanás é solto, do julgamento final e a última visão do novo céu e da nova terra. Queremos assim então estudar este texto e dividi-lo em algumas partes, mais especificamente em 7 partes, pois são 7 visões, ou são 7 vezes que João diz, então eu vi, como se fossem 7 cenas diferentes. João está olhando para cá, de repente olha para lá, de repente olha para outra cena. São 7 visões que ele tem dentro dessa grande cena do juízo final. Começamos com a primeira, então, no capítulo 19, versículo 11 até o versículo 16, onde nos traz, então, este Cristo vitorioso. E esse texto começa dizendo assim, em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e combate com justiça. Ou seja, ele está falando de Cristo Jesus, aquele que vem montado no cavalo branco, aquele que é fiel, que é verdadeiro. Aliás, aqui nesse texto temos vários nomes diferentes dados a Cristo Jesus, e aquele que julga com justiça, ou seja, aquele que vem como vencedor, aquele que não existe apelação, o julgamento já está feito, e aqueles que serão condenados, portanto, já estão condenados, e aqueles que serão salvos já têm a garantia da sua salvação pela fé. A partir do versículo 12, então, João descreve como ele viu este Cordeiro de Deus, agora, como ele viu o próprio Jesus Cristo, com olhos de fogo, com uma coroa na cabeça, com um manto encharcado de sangue, ou seja, do sangue do Cordeiro. Assim como o livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, já profetiza sobre isso. Em seguida, ele via uma multidão de anjos que o seguiam,
montados também, enfim, um grande exército montado em cavalos brancos, ou seja, todos aqueles que já estão nos céus, todos os anjos, enfim, todos aqueles que estarão com Cristo, com o Cordeiro nos céus. Porém, não existe uma luta aqui descrita. E a espada que sai da boca deste povo, ou destes cavaleiros, é que luta por eles. E essa espada afiada aos dois lados é a própria palavra de Deus. E Jesus Cristo já vem como vitorioso porque a palavra vai vencendo adiante de Cristo. E por isso ele é aclamado no versículo 16 como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós assim terminamos essa primeira visão de um Cristo glorificado. E o versículo 17 diz assim: eu vi um anjo então de pé sobre o sol. Mais uma outra cena então que chama a atenção de João. E essa cena fala sobre a vitória sobre o monstro e sobre os seus aliados, enfim, sobre o diabo e sobre aqueles que o seguem. E eu não vou ler esse texto, mas esse texto ele fala de uma vitória que já está conquistada. E agora vem o anúncio desta vitória. De uma vitória que já foi garantida por Cristo quando ele dá a sua vida na cruz. De uma batalha que já foi vencida pela palavra de Deus. Aliás, essa é a única arma que é usada nesta luta do Cordeiro com o seu inimigo, com Satanás, com o monstro. Por fim, essas forças, Satanás e o monstro, são destruídos, são jogados num lago de fogo, e a visão termina então com uma grande carnificina, ou seja, com aves comendo a carne daqueles que seguiam o monstro, ou seja, é uma visão de total abandono, de total repúdio de Deus àqueles que seguiram o monstro e os seus fiéis. Assim temos as duas primeiras visões, e antes de irmos para a terceira, eu convido vocês a olhar um pouquinho para o Apocalipse capítulo 20. E abrir um pequeno parênteses, pois esse capítulo talvez é o mais conhecido que nós temos na palavra de Deus, porque ele traz, segundo muitos, uma nova doutrina, a doutrina do milênio, que mudaria totalmente a nossa visão de mundo e das coisas que viriam a acontecer. Falamos bastante disso no estudo de número 3 dessa série, onde nós olhamos uma série de textos que nos mostram que aqui apenas é mais um número simbólico, e assim precisamos entendê-lo. E o número 1000 aqui é o número 10 na sua essência, o número da totalidade elevado então ao cubo, ou 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, um grande tempo, totalidade do tempo, ou seja, totalmente, absolutamente, todo o tempo que Deus assim o quiser. E aí lembramos das palavras do próprio Jesus, quanto àquele dia e hora nem mesmo Jesus sabe, apenas Deus o Pai, ou seja, aqui está falando de um longo tempo da graça de Deus. Um longo tempo em que se dá início com a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, que passa pela morte, ou pelo ensino de Jesus, pela morte de Jesus, pela destruição dos inimigos, pela vitória em Cristo, do Cristo glorificado, do Cristo ressuscitado, pela descida do Espírito Santo, passa pelos primeiros cristãos, passa por nós e vai até a consumação ou fim do mundo. Ou seja, nós vivemos nestes 1000 anos, neste longo tempo da graça do nosso Deus. Fechando esse parênteses, eu quero voltar à terceira visão, que começa exatamente no versículo 1. Eu quero ler os 3 primeiros versículos, porque eles são muito importantes para que a gente compreenda todo o restante do nosso estudo e também o livro de Apocalipse. Diz assim: então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Chave, símbolo de controle, enfim, de poder abrir e fechar. Uma corrente, um símbolo de restrição, um símbolo de limitação, ou seja, os equipamentos carregados pelo anjo são estes dois.
E aqui temos uma série de intérpretes que dizem ou fazem uma ligação deste anjo com o próprio Jesus Cristo, que, assim como confessamos no credo apostólico que Cristo desceu ao inferno, Cristo teria então descido ao inferno neste momento para vencer o nosso grande inimigo, o Satanás, e amarrá-lo, dar um poder ou limitar o seu poder durante 1000 anos, ou seja, durante todo o tempo da graça de Deus, desde o nascimento de Cristo até o fim dos tempos. E essa vitória se daria então no momento da crucificação e da descida ao inferno. O certo é que o texto fala que é um anjo, e este anjo, ele amarrou o dragão, como diz o versículo 2, aquela velha cobra, o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui repete vários nomes que são dados. E aparece pela primeira vez, então, este 1000, este número, este longo tempo. Versículo 3 diz assim ainda: então o anjo jogou o diabo no abismo e o trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações, até que se terminem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos é preciso que ele seja solto por um pouco tempo. Assim como já falamos dos 1000 anos, que é um número simbólico, aqui também este pouco tempo, este micro tempo, como diz o verbo, ou essa palavra no grego, este pouco tempo o diabo precisa ser solto. E quando é este pouco tempo? Olhando para todo o livro de Apocalipse, é aqueles poucos instantes antes do julgamento final, onde o diabo novamente tenta, num último esforço, juntar todas as suas forças para lutar contra o povo de Deus, mas a batalha já está vencida por Cristo. Logo adiante vamos ver uma explicação mais detalhada sobre isso, mas seria esse o pouco tempo de Deus. Logo adiante, o versículo 4, temos a quarta visão e a graça ainda por 1000 anos, e o versículo 5 diz assim, e vi também outros mortos, que não tornaram a viver até que os 1000 anos terminem. Essa é a primeira ressurreição, ou seja, também viu todos aqueles que não receberam esta primeira ressurreição. E aqui eu preciso abrir um parênteses. A Bíblia em outros lugares já nos fala sobre isso. E nós temos nosso primeiro encontro com Deus, seja no nosso batismo, seja quando Deus nos chama à fé em outro momento, nós temos como se fosse uma primeira ressurreição. O velho homem fica de lado e nós temos uma nova vida com Deus. E a segunda ressurreição que a Bíblia fala se dá no momento da nossa morte aqui, quando passamos desta vida para a vida com Deus. Portanto, João vê nesta quarta visão a igreja aqui na terra, a igreja no céu, vê todos aqueles que seriam condenados, e termina o versículo 6 dizendo: mas felizes aqui na terra receberam então essa primeira ressurreição, tem esta nova vida com Deus, tem essa nova relação de vida com Deus. Assim vamos para a quinta visão então, que é o versículo 7, que fala sobre a derrota de Satanás, versículo 7 até o versículo 10. E aqui sim, de uma forma mais detalhada, nos fala então que neste microtempo, neste pouco tempo que Satanás será solto, ele então junta novamente todos aqueles que são fiéis a ele, e aqui identificados como Gog e Magog, e essa é uma expressão do Antigo Testamento, usada para identificar todos aqueles que lutavam contra o povo de Deus. E aqui João então lembra dessa expressão, ele reúne todos aqueles que lutam contra o povo de Deus, para então enfim travar essa última e grande batalha contra o povo de Deus. Porém, diz o texto bíblico no versículo 9, que com a sua palavra, o Cordeiro de Deus lança o fogo, fez descer fogo dos céus que destruiu a todos eles. Em definitivo, e eles são jogados então, Satanás, os seus fiéis, os monstros, os falsos profetas, os seus seguidores, são todos jogados no lago de fogo, ou seja, no inferno. E assim termina essa quinta visão.
Logo depois, no versículo 11, começa então outra cena. João vê outro quadro sendo pintado. E agora o quadro do julgamento final. E é preciso lembrar que aqui nós temos alguns detalhes do julgamento final. Não temos todos, temos alguns aqui, temos alguns, por exemplo, lá em Mateus 24, ou nos outros evangelhos, em outros textos da Bíblia. 1 Pedro, 2 Pedro fala sobre também o desfazer de todos esses elementos, ou o fim dos tempos. E montando toda essa cena, nós temos uma visão geral. Mas aqui temos alguns detalhes bem importantes. João logo vê um grande trono branco, Deus sentado sobre este trono, do qual ninguém pode fugir ou se esconder. Ali está Deus com tudo ao seu comando. João também fala de um livro da vida, onde são escritos todos os nomes daqueles que foram fiéis a Deus, fiéis a Cristo. Fala de outros livros que contêm os pecados, as falhas daqueles que serão condenados. Fala de uma alma que está se rejuntando com o corpo, ou seja, da ressurreição da carne que nós confessamos no credo apostólico. Claro, um corpo glorioso nos céus, um corpo totalmente diferente nos céus. Aqueles que creem têm essa união do seu corpo e da sua alma para a vida eterna, e aqueles que não creem para a condenação eterna, de igual forma, a sua ressurreição da carne. Portanto, diante do juízo final estaremos todos lá. Todos os seres humanos que já viveram sobre a face da terra estarão diante de Deus. E alguns ouvirão o convite, como Jesus diz em Mateus 24, vinde benditos do meu Pai. Outros, afastem-se, porque eu não os conheço. E assim vamos para a última visão, portanto, a sétima visão, Apocalipse 21, dos versículos 1 até o versículo 8, onde nos fala do novo céu e da nova terra. E esse novo céu é descrito, nós temos aqui o versículo 1 que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Já alguns versículos anteriores falamos sobre a terra, ouvimos que a terra e o mar sumiram da presença de todos. Aqui nós temos uma diferente interpretação de alguns estudiosos. Ainda hoje, muitos fazem especulações do que vai acontecer com este planeta no dia do julgamento final. Será totalmente destruído? Tem uma grande crescente hoje a ideia de que não, de que a Terra será a pensão de Deus. Será repaginada, livrada do pecado. Os pós-milenaristas, ou aqueles que acreditam no milênio, pensam ou falam muito sobre isso. E de que o céu será aqui na Terra. Ou seja, continuaremos aqui na Terra. E Deus habitará aqui na Terra conosco. Porém, a palavra de Deus, ela sempre nos fala ou nos dá indícios de que tudo será destruído. E Lutero explica esse texto, ele diz assim, que nessa destruição do pó da terra que vai sobrar, completamente destruída, Deus então vai reconstruir novamente o novo céu e a nova terra, dando a eles características muito diferentes das que nós temos hoje. E aí Lutero diz assim como o nosso corpo, quando é entregue à sepultura, ele vira pó, ele vira terra, vira cinzas. Assim, da mesma forma que Deus promete que um dia nós iremos ressuscitar lá nos céus, a ressurreição da nossa carne num corpo glorioso, assim também todo este planeta, pela ação de Deus, será destruído e refeito então o novo céu e a nova terra. E vamos ficar com essa explicação de Lutero para este novo céu e a nova terra. E antes de seguir adiante, eu quero voltar a uma linha do tempo que eu trouxe para vocês lá no começo desses estudos, estudo 3, eu falei sobre esta linha do tempo. Eu dei uma ampliada nela para que a gente entenda agora, depois de estudar tantos capítulos, o que Jesus ou o que Deus revela a João que vai acontecer com a humanidade. Começando lá pelo início, a criação de tudo, o tempo antes de Cristo, a vinda de Cristo.
Depois da vinda de Cristo, nós temos então os 1000 anos, o reinado de Cristo, e este reinado tem uma das características que Satanás está amarrado, tem o seu poder limitado de não enganar mais as nações. Chegará um momento, um pouquinho antes do fim dos tempos, ou do dia do juízo final, que apenas Deus, o nosso Pai, sabe quando será. Ali nós teremos então o diabo sendo solto por um microtempo, e logo depois o julgamento final, céu e inferno, e não existe apelação e não existe meio termo. Teremos o céu como recompensa pela nossa fé, por termos colocado a nossa vida nas mãos de Deus. E aqueles que irão para o inferno irão por não crerem em Jesus como seu Salvador. Durante todo esse tempo, nos 1000 anos, nós vamos ter um longo período de sofrimento, de perseguição, ciclos diferentes, como nós estamos estudando no livro do Apocalipse, de perseguições onde monstros se erguerão na terra, ou seja, dentro da própria igreja, onde monstros se erguerão de fora da igreja como poderes políticos para destruir o povo. E o chamado de Deus é sempre permaneça fiel durante todo esse tempo, durante essa longa e grande tribulação que nós teremos a vida eterna. E para terminar, eu quero ler os versículos 3 até o versículo 8, onde João então tenta descrever aquilo que é indescritível aos nossos olhos e à nossa razão. João diz assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais a morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava no trono me disse, ou seja, o Cordeiro falou com João e disse o seguinte: agora façam-se novas todas as coisas. E também me disse: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E o próprio Cordeiro continua então dizendo: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas aos covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos, e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Jesus anuncia o juízo, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, fala dos céus, diz a João: vai lá e escreve. E é muito difícil falar sobre um texto maravilhoso desses. É difícil acrescentar algo a esse texto, tão bem escrito, tão bem ditado a João pelo próprio Cordeiro de Deus. E é assim que Jesus quer falar a mim e a cada um de vocês hoje. O teu lugar está preparado nos céus. Continue fiel, continue crendo em Deus. Essa é a promessa do nosso Deus. Por isso eu quero terminar com as palavras do próprio Cordeiro, do próprio Jesus, que manda João escrever assim: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Também com as palavras do versículo 7, onde o Cordeiro diz assim: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim um presente. Um presente, eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. E como é maravilhoso ouvir essa promessa. Somos filhos do Cordeiro. Temos um Deus vencedor, um Deus amoroso, um Deus que cuida de mim e cuida de você. Fiquem com essas palavras. Pensem nisso. Que Deus nos abençoe e acompanhe. Amém.